Eu estava dando um curso, né? Você vê como é que as coisas são interessantes. Eu estou aqui no Sebrae, em Maringá, eu estou esperando aqui o pessoal para chegar para a gente começar a fazer um curso. E eu estava pensando aqui, eu estava ouvindo no avião uma discussão, eu estava ouvindo Rousseau, né, os argumentos de Rousseau. E o que é interessante é que os filósofos, eles constroem, na minha avaliação, a macrocultura, né? Eles dão a base, sustentação da macrocultura. Então quando eles colocam as questões que eles têm para colocar, eles fazem uma determinada discussão que abrem a possibilidade de se fazer toda uma estrutura para pensamento, e isso vai marcar várias pessoas. Aí minha aluna, né, a gente começou a conversar aí, e ela estava falando sobre a propriedade privada, a discussão sobre propriedade privada, que é uma discussão que, de maneira geral, os socialistas, né, defendem a ideia do fim da propriedade privada, da redução da propriedade privada. E quando você vai ver Rousseau, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma avaliação das sociedades e vai dizer qual é a causa. Ele tem um livro que diz qual é a causa das desigualdades. Aí a causa das desigualdades é a propriedade privada. A partir do momento que a gente começou a ter propriedade privada, a gente começou a ter problema. Então seria o ideal a gente viver numa sociedade sem propriedade privada. E aí ali, naquela coisa, você tem os primórdios do pensamento socialista, e Marx vai pegar Rousseau e vai desenvolver aquilo, né, como o fim da propriedade privada, colocando tudo num estado, meio que reproduzindo, que é a ideia de Rousseau, né, que você então tem ali o tal do... E aí o Rousseau vai colocar lá a sociedade dos selvagens e vai dizer, tá vendo, na sociedade dos selvagens as pessoas tinham mais relação, né, eles não são bons nem maus, e a ideia do Rousseau é essa, né, que é a base da divisão, da encruzilhada em relação ao ser humano. O ser humano não é bom nem mau, o ser humano, ele depende da sociedade que ele vive. Então o que ele vai dizer? Se a sociedade tem propriedade privada, o ser humano vai ter guerra, vai ter luta, vai ter briga, então é melhor não ter sociedade privada, ter uma coisa meio cooperativada, meio coletiva, uma coisa comum. E aí daí vem a ideia do comunismo. O comunismo é parte dessa visão inicial de Rousseau, e a partir daí é desenvolvido um conceito e tal, e obviamente que tem mil coisas que vão ser colocadas acima disso. Então, como é que eu questiono Rousseau hoje, a partir dos estudos que eu tenho feito de antropologia cognitiva? A coisa mais importante que você tem que entender é o seguinte, qual é a grande novidade que a gente pode ter para o século XXI? É a chamada complexidade progressiva, né? O ser humano é a única espécie animal nesse planeta, se a gente poderia, talvez os insetos não seja exatamente assim, mas o ser humano dos mamíferos, das espécies maiores, né, é a única espécie que cresce indefinidamente, né? Os outros animais, eles vivem em bandos, né? E se o bando cresce muito, ou ele se divide ou começa a morrer, ou eles até matam, né? Ou deixam morrer determinado tipo de membros do bando, porque eles têm uma governança, uma comunicação, uma estrutura cultural, né? A cultura social, na rede social daqueles animais, ela é toda genética. Então não há capacidade de mudança genética. Não tem um Rousseau lá para ficar discutindo que de repente tem que acabar a propriedade privada ou que não tem que acabar. Os animais, eles vão na genética. A gente não. Nós temos uma espécie diferente. A nossa espécie é uma espécie tecnocultural. Então, a partir do momento que a gente é tecnocultural, nós conseguimos inventar uma sociedade que ela tem uma complexidade progressiva. Então você não pode analisar. O ser humano não é o ser humano que morava lá há 70 mil anos atrás, lá os caçadores-coletores, depois o pessoal que começou a falar e começou a agricultura. Essa galera, a gente não pode se comparar com essas pessoas, por quê? Porque a complexidade que eles viviam é uma complexidade X. Conforme a gente vai crescendo de tamanho, e a gente foi crescendo de tamanho em nichos, em civilizações isoladas, e essas civilizações foram chegando a determinados tetos demográficos, e aí entraram em colapso, né, porque não conseguiram dar um salto de qualidade, até a gente, a partir de 1400, 1500, a gente virou uma espécie planetária, uma espécie única, uma espécie que ocupa todo o planeta, e a partir daí a gente começa a ter, como a gente já tinha antes, a gente agora tem uma macrocrise cultural planetária, e a gente vivia macrocrises culturais, civilizacionais, individuais ali, cada um no seu canto. Então é coisa fundamental entender a questão da complexidade progressiva pelo seguinte: primeiro, o ser humano, ele não pode ser comparado, a gente não pode comparar
7 bilhões, uma civilização de 7 bilhões de pessoas com uma civilização de 500 mil, de 200 mil, de 300 mil, 100 mil, 200 mil. Eu não posso comparar uma cidade de 7 milhões com uma cidade de 7 mil habitantes. São coisas completamente diferentes, problemas completamente diferentes e eu diria até uma espécie completamente diferente. A espécie que vive com 7 mil milhões de pessoas numa cidade não pode ser a mesma espécie que vive com 7 mil, porque muda completamente os problemas. Os problemas se tornam complexos, as pessoas têm que resolver problemas de massa, né? Se a gente vai trabalhar com 7 bilhões de pessoas, só para a gente ter uma noção da complexidade progressiva, em 1800 nós tínhamos 1 bilhão. 1 bilhão são 3 bilhões de pratos de comida por dia. 7 bilhões são 21 bilhões de pratos de comida por dia. Então, 21 bilhões de pratos de comida por dia, tendo digamos assim, uma média, né, para a gente falar em termos concretos, em termos do que é a complexidade progressiva, é 1 bilhão para 7 bilhões, 3 bilhões de pratos de comida para 21 bilhões de pratos de comida. Você bota todas as outras coisas, e todas as coisas que não é só a quantidade, a qualidade, né? Questão da qualidade, você vai colocar questão da roupa, sapato, tamanho de sapato, óculos, grau de cada óculos e idiosincrasia de cada um come carne vermelha, outro não come carne vermelha, um come só carne de frango, outro é vegetariano, outro só come arroz integral. Quer dizer, a complexidade é gigantesca. Então, o mundo, as organizações que têm que resolver problemas de 1 bilhão não são mesmo as organizações que vão resolver de 7 bilhões. Então, esse problema é o básico, né, que passa batido por toda essa avaliação que as pessoas fazem, toda a avaliação que essas pessoas fazem sobre fim da propriedade privada, as pessoas passam por cima da questão da complexidade. Então, se você eliminar o problema da complexidade, você pode ter qualquer sociedade do mundo. Ah, não, qualquer sociedade, eu posso ter qualquer sociedade? Pode ter qualquer sociedade. Mas o problema que você vai ter é a complexidade demográfica. Então, o que acontece? Aí, só para a gente fechar essa ideia. Quando a gente tem aumento da complexidade demográfica, você tem necessidade de descentralizar. Então, isso é uma outra característica importante para a gente entender a nossa espécie. Conforme a gente vai aumentando a complexidade demográfica, a gente tem surtos de centralização para resolver o problema do pico demográfico, mas depois que o pico demográfico, vamos supor, se consolida de certa forma, a gente começa a ter a necessidade de ter uma nova macrocultura, a gente precisa criar uma revolução cognitiva, criar uma revolução cultural, criar uma revolução organizacional, para depois poder, então, criar uma nova revolução demográfica para ter um novo pico demográfico. Nesses momentos que a gente vai fazendo isso, a gente precisa descentralizar. E essa descentralização necessariamente passa pela questão da propriedade privada. A propriedade privada é uma ferramenta de descentralização, porque no momento que você precisa, resolver os problemas mais complexos, o que você tem que fazer? Você tem que distribuir o poder. E o poder é o quê? É o poder de decisão. Então, quanto mais as pessoas poderem tomar decisões individuais, né, da sua própria casa, do seu próprio negócio, da sua própria vida, né, do seu próprio carro, do seu próprio qualquer coisa, ela precisa ter coisas, você precisa descentralizar, você precisa esquartejar o Estado. Então, quanto mais o Estado é esquartejado, como é que ele é esquartejado? Ele é esquartejado na produção, na divisão da propriedade. Quanto mais você for descentralizando, mais você tem capacidade de lidar com essa complexidade. Então, o que vai acontecer? E vai acontecer daqui para frente no século XXI. O século XX foi um século de centralização em função do pico demográfico, e o século XX, em função da revolução cognitiva, vai ser um século de descentralização. Então, ele vai ter necessidade de descentralizar a propriedade privada. Então, não é acabar com a propriedade privada. Nós vamos viver agora uma descentralização da propriedade privada. Vai ser uma descentralização empresarial, vai ser uma descentralização, né, de poder social, político e econômico. Nós vamos assistir isso, porque a gente não vai conseguir viver com 7 bilhões de habitantes. A gente conseguia viver com a concentração, com concentração de mídia também. Quando você descentraliza a mídia, você vai descentralizar todo o resto. Então, essa discussão sobre propriedade privada, ter ou não ter, isso é uma discussão que, para você fazer uma discussão de não ter propriedade privada, você vai ter que abrir mão da complexidade demográfica. E ao contrário, quando você aumenta a complexidade demográfica, o que você vai fazer? Você vai aumentar a complexidade demográfica, você vai fazer uma descentralização da propriedade privada, você vai fazer uma descentralização das decisões. Então, isso não tem jeito, é uma característica humana. Então, se a gente não fizer isso, a gente vai viver as crises que a gente está vivendo. Então, o ser humano, ele caminha nessa direção. Então, quando as pessoas falam, mas o século passado foi um século de concentração em função do pico demográfico e da incapacidade da gente lidar com esse pico demográfico. O primeiro passo para lidar com o pico demográfico, com a revolução demográfica, é a questão de você descentralizar a mídia. É o primeiro passo. Descentralizou a mídia, a revolução cultural, talvez a revolução cultural em 2 etapas, uma revolução
cultural de forma e uma revolução cultural de conteúdo, de forma. Aí entra artes, etc, 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 e filosofia, não sei do que. Depois a gente parte para as revoluções organizacionais, que a gente então vai fazer as mudanças organizacionais. Então a gente vai ter o mundo que nós vamos entrar no século XXI vai ser muito mais descentralizado do que do século XX, e a propriedade privada é uma coisa importante para garantir essa descentralização. Rousseau? Não.